A prematuridade é um tema que o aluno de medicina encontra tanto na cadeira de pediatria quanto na cadeira de obstetrícia. Então, é um tema comum a essas duas áreas, mas com enfoques totalmente distintos. Enquanto na pediatria a gente trata das questões do período neonatal do bebê prematuro, né, e a longo prazo também, mas principalmente neonatal, na obstetrícia a gente está tratando das questões pré-natais desse bebê prematuro. Então, como que ocorre essa questão da prematuridade, como a gente lida com isso, como a gente tenta evitar, como a gente conduz. Então, primeiro, uma definição muito importante da gente ter é em relação ao que é prematuridade. A prematuridade, ela diz respeito à idade gestacional, tá? Então, um trabalho de parto prematuro ou um bebê que nasceu prematuro, RN prematuro, tem essa denominação de acordo com a idade gestacional em que ocorreu, né, esse trabalho de parto, esse nascimento. Então, a gente considera prematuridade a partir de 20 semanas apenas. Tá? Antes de 20 semanas, a terminologia do abortamento. Né? O produto do abortamento é o aborto. Então, até 20 semanas a gente fala de abortamento. A partir de 20 semanas, a gente fala de parto, né? Seja prematuro, seja a termo, seja pós-termo. Então, vamos entender essa questão da idade gestacional. O termo da gravidez se situa entre 37 semanas completas e 41 semanas e 6 dias, tá? Esse é o termo da gravidez. É quando o bebê está pronto para nascer. É a época ideal do bebê nascer. Antes de 37 semanas completas, ou seja, até 37 semanas e 6 dias, a gente tem um bebê pré-termo. Lembrando que é sempre a partir de 20 semanas. Por que eu estou falando disso? Porque quando a mulher elimina um feto com 12 semanas, ela não teve um parto pré-termo. Aquilo não é um bebê prematuro. Ela teve um abortamento e aquilo é um aborto, tá? Então, de 20 semanas até 36 semanas e 6 dias, a gente tem um parto pré-termo e um bebê pré-termo ou prematuro, tá? São sinônimos. E quando passa de 41 semanas e 6 dias, ou seja, a partir de 42 semanas, a gente tem o pós-termo, tá? Então, 42 semanas é o início desse período. Existe um outro conceito que não é muito relevante clinicamente, mas que a gente usa muito chamado de pós-datismo. Pós-datismo tem a ver com a data provável do parto, a DPP. Quando passa da DPP, que são 40 semanas, a gente tem um pós-datismo. Isso, em situações muito específicas, pode ter o seu impacto, tá? Mas não é necessariamente um problema. Então, vamos tentar entender melhor esse período, né? Então, a gente tem aqui, ó, pegando todo o primeiro trimestre e uma parte do segundo trimestre, o período em que pode ocorrer abortamento, ou seja, até 20, 22 semanas, dependendo da referência bibliográfica, tá? A gente usa esse limite de 500 gramas. Então, pega o primeiro trimestre e parte do segundo trimestre. Quando adentra o segundo trimestre, ou seja, a partir de 14 semanas, a gente diz que é um abortamento tardio, tá? Então, o abortamento pode ocorrer entre 0 semanas, né? Na verdade, logo no atraso menstrual, é, a gente já consegue identificar um abortamento até 20 a 22 semanas, sendo que de 13 a 20 a 22 semanas a gente tem um abortamento tardio. Tá, passou desse período de 20 a 22 semanas, a gente tem o parto prematuro até 37 semanas. Depois a gente tem o parto a termo, depois a gente tem o parto pós-termo. Tá? 26 a 28 semanas é o limite da viabilidade fetal. Então, um bebê que nasce aqui entre 20 e 22 e 26 e 28, ele está meio num limbo. É um bebê que não tem chances reais de sobrevida, tá? Então, que a gente tem mais dificuldade, então, que em situações específicas de parto, a gente vai ter considerações específicas, porque não é um feto viável. A partir de 26, 28 semanas, uma boa UTI neonatal já segura esse bebê, tá? Então, aqui até 37 semanas, a gente tem um prematuro, a 36 e 6, 37 semanas até 41 e 6, a gente tem um bebê a termo, até 42 semanas um bebê pós-termo. Lembrar o que eu falei aqui do 0 semanas, que isso a gente vê na aula de diagnóstico de gestação e cálculo de idade gestacional, né? Claro que virtualmente não existem 0 semanas, mas lembra que a gente conta a partir da DUM, né? A DUM é a data da última menstruação, que não é o momento que a mulher ficou grávida, isso está claro, é óbvio, a mulher quando está menstruada não está grávida, né? Em situações habituais. A ovulação dela vai ocorrer mais ou menos 14 dias depois, e é aí que vai acontecer a gravidez. Então, quando a mulher resolve contar da data que ela teve relação, a conta não vai dar certo, porque vai dar sempre 2 semanas a menos da data da relação, vai dar uma idade gestacional sempre 2 semanas a menos do que a idade que a gente está contando, que é a partir da DUM.
Ah, mas então por que que conta a partir da DUM se a mulher não estava grávida? Porque isso é universal, no mundo inteiro. O próprio aparelho de ultrassom é setado para dar essa idade gestacional, porque é a data que a gente tem alguma coisa objetiva para mensurar, que a mulher te refere à menstruação. Mas é importante saber que se a mulher contar da data da relação, vai dar errado, tá? E não existem duas datas, não tem assim, pela concepção eu tô com tanto, pela menstruação eu tô com tanto. É só pela DUM. A gente conta aqui a partir da DUM. Então, aqui só para ver como existem diferentes critérios de divisão, tá, da prematuridade, aqui de acordo com a Organização Mundial da Saúde, com o CDC, com o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia. Então, pela Organização Mundial da Saúde, o pré-termo, que é o que está abaixo de 37 semanas, isso é comum aos dois, tá? Em qualquer definição, o pré-termo é o que está abaixo de 37 semanas, mas a subdivisão varia. A gente diz aqui que de 32 a 37 eu tenho moderado ou tardio, né? O prematuro moderado ou tardio, de 28 a 32, muito prematuro, abaixo de 28, extremamente prematuro. Já o CDC divide de uma forma mais simples. 34 até 36,6, né, seria o prematuro tardio. E menor que 34, o prematuro precoce. Então, qual a importância da gente falar desse tema? Bom, 5 a 18% dos nascimentos no mundo são prematuros. Por que essa variação tão grande? Porque varia muito de acordo com a idade gestacional que eu estou pesquisando. Prematuro quanto? 36 semanas ou 28 semanas? Vai variar, tá? E com o modelo de assistência. Idealmente, se a gente tem uma assistência melhor, a gente consegue evitar grande parte da prematuridade, tá? Mas também a gente consegue lidar melhor com essa prematuridade. É a principal causa de morbidade e mortalidade neonatal precoce e tardia. Tá? Então, sendo assim, é um problema de saúde pública. Quais são as complicações precoces da prematuridade? Bom, anemia da prematuridade, apneia da prematuridade, sepse, displasia broncopulmonar, síndrome da angústia respiratória, hemorragia intraventricular, enterocolite necrotizante, retinopatia, alterações metabólicas. Tá? E as tardias? Hospitalizações. Essa criança que nasce prematura, ao longo da infância dela, ela tem muito mais chances de hospitalizações por diversos motivos. Alterações também diversas do neurodesenvolvimento, problemas de visão, prejuízo no crescimento, doenças pulmonares, principalmente asma, e doenças crônicas. Então, aqui só para ver como a morbidade neonatal é inversamente proporcional à idade gestacional. Ou seja, conforme eu aumento a idade gestacional, vai caindo muito a porcentagem de morbidade, tá? Que esses bebês apresentam. Aqui, ó, a gente vê também a mesma coisa, desculpa. A gente vê também a mesma coisa. Ou seja, no preto aqui são as mortes neonatais. Ali eu estava falando de morbidade. Aqui eu estou falando de morte. Quanto mais eu avanço na idade gestacional, mais diminui a taxa de morte. Lembra aqui que eu falei que o limite da viabilidade fetal é 26 a 28 semanas? Olha como é que a queda é brusca até 26, 28 semanas, que é a viabilidade fetal, tá? E, claro, inversamente proporcional, aumenta o percentual de recém-nascidos sobreviventes. Aqui, quando eu pego as principais complicações, eu tenho a principal, que é a insuficiência respiratória, tá? Que cai muito aqui, muito, quando chega entre 33 e 34 semanas. A gente vai ver que 34 semanas é quando o bebê atinge a maturidade pulmonar, tá? Então, realmente é quando cai muito. Aqui a sepse, tá? A sepse, ela tem essa curva esquisita, porque ela está associada à resposta inflamatória sistêmica, né? A capacidade imunológica desse bebê de responder. Então, no início, nem isso ele tem. Tá? Depois ele vai tendo uma capacidade melhor de responder, mas também vai caindo a probabilidade de sepse. Hemorragia intraventricular, que cai muito aqui com 32 semanas. 32 semanas é a maturidade neurológica do bebê. E a enterocolite necrotizante. Então, quando a gente vê aqui nesse gráfico, a gente vê que a sobrevida intacta aumenta com a idade gestacional e a sobrevida neonatal como um todo. Tá? Então, tanto a sobrevida neonatal quanto a sobrevida intacta, sem sequelas, sem comorbidades. Aqui é aquele mesmo gráfico. E aqui foi só para ilustrar que eu tenho um aumento médio da sobrevida de 2% ao dia de 24 a 27 semanas. Tá? Então, a sobrevida aumenta 2% ao dia nesse período. Mais para frente, depois de 27 semanas, aumenta 1% ao dia, para vocês verem como esse período aqui é crítico. Então, etiologia, por que acontece os partos prematuros? Bom, eu tenho 70% a 80% espontâneos e 20% a 30% por indicação médica. O espontâneo é aquele que acontece a despeito de qualquer tratamento, a mulher simplesmente entra em trabalho de parto ou rompe bolsa, tá? E 20% a 30% por indicação médica. A mulher
ou o bebê tem alguma indicação da gente interromper aquela gestação precocemente. Então, a pré-eclâmpsia grave, um crescimento fetal restrito muito importante, uma restrição do crescimento fetal muito importante, que faz a gente ter que interromper prematuramente. Dos espontâneos, tá? Eu tenho uma divisão aí de 40% a 50% que a mulher entra em trabalho de parto prematuro e de 20% a 30% que a mulher tem rotura prematura de membranas ovulares. A gente tem uma aula só de rotura prematura de membranas ovulares. Qual é a diferença de um para o outro? Primeiro, a mulher tem trabalho de parto. Ela entrou em trabalho de parto. Em algum momento, o trabalho de parto vai romper a bolsa. No outro, a rotura das membranas é prematura. Prematura não é porque o bebê é prematuro, tá? Quando o bebê é prematuro, a gente chama de rotura prematura de membranas ovulares pré-termo. Rotura prematura é porque a bolsa deveria romper durante o trabalho de parto. Se a bolsa rompe sem trabalho de parto, a mulher está lá parada, sem sentir dor, sem contrair, de repente rompe a bolsa, é uma rotura prematura das membranas ovulares, que pode ser pré-termo, a termo ou pós-termo, tá? A palavra prematura aqui dessa sigla diz respeito ao momento do trabalho de parto, tá? Então, eu posso ter, aqui no caso, seriam as roturas prematuras de membranas ovulares pré-termo. Então, qual é o nosso objetivo? Identificação de fatores de risco, tanto os modificáveis quanto os não modificáveis, tá? O mais precoce possível, idealmente no período pré-concepcional, e intervenção adequada. Então, como é que é a prevenção do parto prematuro? Bom, eu tenho a prevenção primária, que seria identificar as mulheres sob risco, tá? E eu tenho a prevenção secundária. Nesse momento, a mulher já está sob um risco maior, ela já começou a ter uma atividade uterina normal. Então, essa mulher pode não ter nenhum fator de risco antes, ou pode ter, mas ela começou a ter atividade uterina normal. Prevenção primária seria só a identificação de fatores de risco, e a prevenção secundária, identificação de pacientes que já têm uma atividade uterina normal. E, normalmente, a gente faz essa prevenção como? Com o uso de progesterona micronizada. Tá? O nome comercial é Utrogestan. Pode ser via vaginal ou pode ser via oral. Habitualmente a gente faz via vaginal. De 100 a 400 microgramas, tá? Miligramas está errado, tá? É microgramas ao dia. E a gente pode fazer entre 16 e 36 semanas, tá? Não vai começar necessariamente com 16 ou 36, vai depender de quando a gente identificou esse fator de risco ou essa atividade uterina normal. E quais são os fatores de risco, aqueles identificáveis, né? História de parto prematuro anterior, seja espontâneo ou seja indicado. Porque ou essa mulher tem mais chance de contrair prematuramente, ou se ela teve uma indicação de interromper, essa indicação tende a se repetir também numa gravidez animal, a pré-eclâmpsia grave tende a se repetir, tá? Gestação múltipla, sobre a distensão uterina, sobre tudo que faz sobre a distensão uterina, polidramia também, tá? Tem mais risco do útero em resposta a contrair. Rotura prematura de membranas ovulares, infecção, a gente vai falar dela, hemorragias obstétricas, malformações uterinas, doenças crônicas. Agora, cerca de 50% das mulheres que passam por um trabalho de parto prematuro não vão ter nenhum fator de risco identificado, tá? Então, aqui repetindo, tá? Só dividido em maiores e menores, né? O mais importante, os maiores, gestação múltipla, polidrâmina, anomalia fetal, anomalia uterina, cirurgia abdominal na gestação, abortamento de repetição, conização uterina prévia, cervix uterina incompetente ou RUPREME, que é a ruptura prematura de membranas. Aqui a gente vê que gestação múltipla e polidrâmino, tudo que sobredistende o útero, tá? Anomalia fetal, essa já é uma gestação sob maior risco e tem um risco maior de parto pré-termo também. Anomalia uterina, conização uterina, alterações do útero e do colo do útero, tá? Vão aumentar esse risco. E cirurgia abdominal, qualquer intervenção também aumenta esse risco. Então, aqui um modelinho, tá, dos fenótipos de parto pré-termo espontâneo. Então, a gente tem rotura prematura de membranas ovulares, infecção ou inflamação, hemorragia decidual, sobredistensão uterina, insuficiência cervical, comorbidades maternas, estresse materno, insuficiência placentária e familiar. Aqui é importante a gente frisar a infecção e inflamação. Por quê? É qualquer infecção ou inflamação. Infecção de pele, infecção dentária, que é muito comum na nossa população. Por que no pré-natal do posto de saúde, a mulher sempre passa pelo dentista? Não é uma questão oportunística. Ah, já que está aqui, aproveita e faz tudo. Igual é o preventivo. Não é. É porque a saúde bucal está muito associada ao sucesso da gravidez chegar ao termo. Tá? Então, uma má saúde bucal vai levar à infecção dentária. E infecções aumentam a chance tanto de abortamento quanto de parto prematuro, de atividade uterina normal. Tá? Agora, qual é a infecção mais comum na gestação? Infecção urinária. Então, a gente sempre vai rastrear a infecção urinária. Tá? Mas as infecções como um todo, elas liberam mediadores inflamatórios, prostaglandinos circulantes, que vão aumentar a atividade uterina. Então, aqui alguns tipos de infecção próprias da gravidez, tá?
Eu tenho aqui um corte do miométrio, decídua, que nada mais é do que o endométrio alterado pelos hormônios da gravidez. Aqui o espaço, né, a interface córeo-decidual. O córium, âmnion, são as duas membranas da bolsa amniótica, e o líquido amniótico. Então, eu posso ter infecção na maioria desses lugares, tá? Aqui eu vou ter uma corioamnionite, aqui eu vou ter uma infecção córeo-decidual, eu posso ter infecção do líquido amniótico, eu posso ter infecção do cordão umbilical, que é uma funiculite, eu posso ter uma infecção fetal, tá? Eu posso ter infecção córeo-decidual, eu posso ter infecção cervical, vaginal, tá? Diversas infecções. E aqui só falando um pouquinho de insuficiência cervical. O que é insuficiência cervical? Insuficiência cervical é uma incapacidade do colo do útero, da cervix, de segurar essa gravidez, tá? Normalmente, pode ser uma deficiência intrínseca ou adquirida. Então, seria intrínseca. Aquele colo, por algum motivo, não tem sustância, ele não tem capacidade, tecido suficiente para segurar aquela gravidez. E aí, conforme a gravidez avança, tá com o peso no o colo do útero começa a ceder e abrir. Só pelo simples avançar da gravidez com peso. Então, aqui eu não tenho contração, eu não tenho atividade uterina normal. O que eu tenho? A própria gravidez, o avançar da gravidez, levando o colo a abrir. Tá? Então, normalmente são perdas ou abortamentos tardios, ou partos prematuros muito precoces, ou seja, tudo em torno de 20 semanas ali, ou abortamento com 18, ou parto prematuro com 24, tudo em torno de 20 semanas. Indolores, e que são sucessivos, porque vai acontecer em toda a gravidez. Tá? Essa incapacidade do colo de segurar a gravidez. E por que eu falei que pode ser adquirida também? Porque trauma cirúrgico, né? Conização, questões do colo uterino, trauma cirúrgico ali também pode causar essa incapacidade do colo. Então, aqui, como é que eu vejo se essa paciente tem um risco de insuficiência cervical? Claro que tem questões, normalmente a gente faz o rastreio universal, que eu vou falar, mas tem pacientes que a gente já suspeita que tenham. Como é que a gente tenta diagnosticar essa insuficiência cervical, esse risco maior de parto prematuro? A gente faz uma ultratransvaginal, aqui esse branquinho é o transdutor, tá? Para medir o comprimento do colo uterino pela ultrassonografia transvaginal. Então, lembrar que o colo do útero ele é um cilindro, esse A é a altura do cilindro, que vai do orifício externo ao orifício interno. E o B é essa partezinha aqui que pode começar a funilar, porque o colo começa a apagar de dentro para fora. Lembre-se, aula de trabalho de parto, que o colo ele é repuxado, incorporado ao corpo uterino. Então, aqui, ó, a gente tem essa imagem. Aqui a gente vê a cabecinha do bebê, e aqui a gente mede do orifício externo ao orifício interno. Esse é um colo com 3,62 centímetros, tá? Um colo de comprimento normal. E aqui a gente chama de história natural da deformação cervical. Ele deforma-se nesse padrão TYVU. Por quê? Porque aqui ele está totalmente fechado. E ele começa a abrir pelo orifício interno. Então ele vai fazendo esse modelo aqui de Y. Depois ele apaga mais, ele vai fazendo um V. Até ele estar completamente apagado. Olha como o cilindro, a altura do cilindro sumiu totalmente. E aí eu tenho U. Tá? Essa é a evolução natural do apagamento do colo. Então, aqui, ó, aqui eu já consigo ver um colo muito curto, do orifício interno ao orifício externo, eu tenho 9,2 milímetros, tá? Lá eu tinha 3,62 centímetros, né? 36 milímetros, aqui eu tenho 9,2 milímetros. E eu já vejo esse afunilamento aqui, tá? Esse Y. Então, como é que eu faço a prevenção baseado no comprimento do colo? Bom, se a gravidez é única e a paciente não tem nenhum fator de risco, eu vou fazer um rastreamento universal, todas as pacientes, tá? Quando? Por ocasião da ultrassonografia morfológica de segundo trimestre, que eu faço ali entre 20 e 24 semanas. E aí, em todas elas, eu vou medir o colo. Se o colo tiver menor que 20 milímetros, eu considero ela sob maior risco. E aí eu começo progesterona vaginal para ela. Agora, se ela tem uma gravidez única e uma história já de parto prematuro, ela já tem essa história. Eu vou começar mais cedo. Normalmente, se ela tem história, eu já começo a progesterona vaginal com 16 semanas, tá? Já é uma indicação de começar a progesterona vaginal, a história prévia de parto pré-termo, e começo mais cedo a ultra transvaginal, de 16 a 24 semanas. E aqui, ó, meu sarrafo vai ser diferente. Menos de 25 semanas é o meu corte, 25 milímetros é o meu corte. Menos de 25 milímetros eu já acho que está muito curto, ela tem história de parto prematuro. Então eu vou considerar a cerclagem. Cerclagem a gente sempre considera, porque é um procedimento cirúrgico, invasivo, com muitos riscos. Então a gente não impõe esse procedimento, a gente oferece para a paciente. É um procedimento em que você fecha cirurgicamente o colo do útero. Lembra que eu falei que o colo do útero abre sozinho, sem contração? Então eu fecho ele. Tá? Eu vou mostrar aqui como é que a gente faz isso. Pacientes com colo menor que 25 milímetros, eu ofereço a cerclagem. Olha como é que eu faço. Aqui um colo do útero visto de frente, depois de lado.
tá? Então, ele visto de frente, eu entro com uma agulha às 12 horas, saio às 3, entro às 3, saio às 6, entro às 6, saio às 9, entro às 9, saio às 12. É um esquema da circlagem do colo uterino pela técnica de McDonald. E aí, de ladinho, ele fica assim, eu fecho. Tá claro que isso aqui não vale quando a paciente está contraindo. Se a paciente começar a contrair, esse colo vai começar a apagar e vai rasgar. Tá? O fio vai rasgar o colo, vai sangrar, tem risco de rotura uterina. Então, a paciente contrair, eu tiro essa cerclagem. A indicação é só fechar mesmo enquanto a paciente não tem atividade uterina. Mas a própria cerclagem, às vezes, desencadeia um trabalho de parto, rompe bolsa. Tá? Então, a gente tem que pesar muito bem os custos e benefícios. Os custos e o benefício. Aqui uma outra técnica utilizada é pessário. Tá? Ela é muito menos invasiva e muito menos risco, mas a gente tem muito menos informação e estudos sobre segurança e eficácia. Então, quadro clínico e diagnóstico. Primeira coisa, essa paciente está de fato em trabalho de parto? Ou ela tem só uma atividade uterina um pouco aumentada? Esse é que é o pulo do gato, isso é que é o difícil. Porque a gente, na aula de trabalho de parto, a gente fala que a gente considera trabalho de parto quando a paciente tem pelo menos 2 contrações em 10 de 40 segundos, pelo menos 2 a 3 centímetros. Eu não quero que ela chegue lá, é prematuro. Então, como é que tentar diagnosticar esse trabalho de parto antes, tá? Bom, 20 a 50% das suspeitas de trabalho de parto prematuro vão ter parto a termo. Então, é só uma suspeita. No fim das contas, o parto vai ser a termo. Tá? O que eu quero tentar identificar, então? Contrações ritmadas produzindo alteração cervical. Ou seja, ela tem contração ritmada. 2 em 10 de 40 segundos. Ainda não estou diagnosticando isso. Tá? Eu quero diagnosticar uma ameaça de trabalho de parto prematuro. Então, qualquer contração ritmada que está fazendo aquele colo apagar ou começar a dilatar. Primeira coisa importantíssima, datar de novo a idade gestacional. Calcula, recalcula, calcula de novo, porque cada dia pode fazer diferença. Vai mudar a nossa conduta. Por quê? Bom, a gente considera que esse bebê atinge a maturidade neurológica dele com 32 semanas e a maturidade pulmonar dele com 34 semanas. Então, antes de 32, a gente tem que agir para proteger o sistema neurológico. E antes de 34, a gente tem que ajudar essa maturidade pulmonar fetal. Então, os pilares da terapêutica de conduzir um trabalho de parto prematuro são corticoterapia, que a gente vai falar, que é o que ajuda a amadurecer o pulmão do bebê, tocólise, a palavra toco-lise, toco é contração, antigamente os obstetras eram chamados de tococirurgiões ou tocoginecologistas, lise de quebrar, então tocólise é parar a contração. Para quê? Para dar tempo do meu corticoide agir, a gente vai falar também. Neuroproteção fetal, que é a medicação que a gente faz para prevenir eventos neurológicos perinatais, e antibiótico terapia para prevenção de sepse neonatal, que o bebê prematuro está mais sujeito. Então, a corticoterapia. Bom, a administração de corticoides acelera o desenvolvimento dos pneumócitos, levando a mudanças estruturais e bioquímicas que melhoram a mecânica pulmonar e a troca gasosa. Por exemplo, produção de surfactante, é uma das coisas que faz. Tá? O melhor efeito do corticoide é entre 2 e 7 dias após o início. Então, eu preciso de pelo menos 2 dias desse bebê aí dentro para ele ter o efeito melhor. Tá? Eu faço ele de 23 semanas até 33 semanas e 6 dias. Ou seja, completou 34 semanas, eu não faço mais. Está vendo como o cálculo é importante? Como cada dia faz diferença? E como é que é essa corticoterapia? Usualmente betametasona, pode ser dexametasona, mas é outra posologia. Betametasona, 12 miligramas intramuscular, eu faço uma dose. Repito 24 horas depois a segunda dose. E 24 horas depois da segunda dose é que eu tenho meu efeito máximo. São esses 2 dias aí que eu falei. Tá? Então, eu preciso de 48 horas. Eu preciso desses 2 dias. Então, olha só, um alvéolo colapsado e com surfactante, um alvéolo normal. A ação do surfactante na redução da tensão superficial na expiração. Terapia tocolítica. Então, como eu falei, ela serve apenas para aguardar a ação do corticosteroide por 48 horas. Ou seja, a mulher está contraindo, eu não começo tocólise e deixo lá até completar 37 semanas e deixar de ser prematuro. Tá? Eu faço só para o corticoide agir. A exceção é quando eu tenho uma transferência materna. Por exemplo, tá nascendo lá em Conceição do Mato Dentro, tem que esperar o helicóptero que vai chegar. Eu posso fazer mais tempo, até eu esperar essa remoção para um lugar que tem UTI neonatal. Tá? Se o bebê nascer sem UTI, ele vai morrer. Então, eu posso fazer isso para esperar. Ou, por exemplo, uma pielonefrite, né? Infecção urinária mais comum na gravidez, uma pielonefrite. Às vezes, eu posso prolongar o corticoide no tempo do antibiótico agir e debelar essa infecção. Tá? Normalmente, a gente usa nifedipino. Salbutamol a gente usa também, mas ele dá mais efeito colateral, taquicardia materna e fetal, principalmente. Tá? Então, contraindicações para tocólise. Quando é que eu não faço tocólise? É fácil pensar que é quando eu não tenho benefício em segurar aquele bebê dentro do útero. Se eu não tenho benefício em segurar, eu não vou segurar. Como? Morte fetal, sofrimento fetal,
malformações fetais incompatíveis com a vida, restrição do crescimento fetal, rotura da bolsa das águas, infecção amniótica, descolamento prematuro de placenta, placenta prévia sangrante, então emergências, né? Síndromes hipertensivas, diabetes insulino-dependente instável, cardiopatias, hipertireoidismo não compensado, anemia falciforme. São situações que eu tenho mais benefício de interromper do que de esperar. E a neuroproteção fetal? Bom, serve para prevenir paralisia cerebral, tá? Por qual mecanismo? Bom, normalização do fluxo sanguíneo cerebral, estabilização da membrana neuronal, proteção contra danos oxidativos inflamatórios. É a mesma coisa, a mesma medicação que a gente faz para proteção materna, neuroproteção materna na pré-eclâmpsia. A paciente que tem pré-eclâmpsia, ela está sob mais risco de eclâmpsia, claro, né? Ela tem que ter pré-eclâmpsia para ter eclâmpsia, mas ela está sob mais risco de convulsão. E a gente faz neuroproteção materna, da mesma forma que a gente faz a fetal. A diferença é que na materna a gente faz na mãe para proteger o cérebro dela. No bebê a gente faz na mãe, porque a gente não tem como fazer no bebê que está dentro do útero, para chegar ao bebê. Tá? Só que lembra da aula de pré-eclâmpsia? É extremamente tóxico. Tá? A gente faz como? Sulfato de magnésio, 4 gramas IV, mais uma dose de ataque, mais uma dose de manutenção. Ele é muito tóxico. Ele pode causar parada respiratória, parada cardíaca. Então, a gente não faz ele igual o nifedipina, 48 horas. A gente faz só quando o trabalho de parto está na fase ativa. Pelo menos 4 centímetros de dilatação. Porque a gente vai fazer ele aí por umas 6 horas, tá? Antes do bebê nascer. Por umas 6 horas antes do bebê nascer. Então, quando a gente programa uma cesariana também, programei uma cesariana com 30 semanas, a gente também começa mais ou menos 4 a 6 horas antes infusão de sulfato de magnésio. A gente faz de 23 semanas a 31 semanas e 6 dias, ou seja, antes de completar 32 semanas. Então, fluxograma do sulfato de magnésio para neuroproteção fetal. Critérios de inclusão: ter entre 23 semanas e 31 semanas e 6 dias. Parto pré-termo iminente, aqui ele fala no colo, tá? Porque é uma outra medida, mas a gente fala em fase ativa do trabalho de parto, ou um parto prematuro indicado. Eu excluo quando eu não tenho benefício, morte anomalia fetal. A pré-eclâmpsia grave não é que eu exclua, tá, gente? É que eu já estou fazendo para a mãe, eu não preciso pensar nisso. E contraindicações maternas ao sulfato de magnésio, miastenia graves, insuficiência renal. Então, eu tenho aqui a dose. Ao mesmo tempo, como ele tem menos de 32, ele também tem menos de 34, então eu estou fazendo corticoide e tocólise. Tá? E o tratamento pode ser repetido se permanecer o critério de inclusão. Por exemplo, essa paciente estava com 4 centímetros, eu comecei, só que parou de contrair, parou o trabalho de parto. Eu suspendo. Se ela voltar, eu volto. Tá? Tem que sempre monitorar a mãe e o bebê. Tá? Tem um risco maior de apneia e hipotonia no neonatal. Isso vai reduzir a paralisia cerebral e a morte neonatal. E antibiótico terapia? Bom, antigamente a gente fazia antibiótico terapia no prematuro visando aumentar o período de latência, ou seja, aumentar o tempo entre o início do trabalho de parto e o nascimento, para ganhar tempo. A gente não faz mais com esse objetivo, antibiótico terapia empírica, tá? Para prevenção de parto pré-termo. Agora a gente faz para prevenção de doença invasiva do GBS, estrepto do grupo B, estrepto agalacti. Não sei se vocês lembram da aula de pré-natal que a gente escolhe um SUAB para estrepto do grupo B entre 35 e 36 semanas. Essa mulher não tem entre 35 e 36 semanas, então ela não colheu. Então eu vou fazer empiricamente, tá? Se ela tiver uma cultura positiva, claro, ou desconhecida, que vai ser a grande maioria dos casos. E eu não preciso nem pensar em colher cultura em pacientes já excluídos do rastreio por risco positivo. O que são os pacientes que já têm o risco positivo, que não vão fazer lá com 35, 36 semanas a cultura e nem vão fazer a cultura aqui, quando entrarem em trabalho de parto? Paciente que tenha recém-nascido prévio com sepse neonatal e paciente com infecção urinária nessa gravidez por GBS. Então, a paciente que teve ou bacteriúria assintomática ou cistite ou pielonefrite por GBS tem indicação já de fazer antibiótico sem colher cultura, tá? Em nenhum momento. Por que a gente fala colher nesse momento? Porque se a paciente interna com 28 semanas é ameaça de trabalho de parto, eu vou colher a cultura. Se esse trabalho de parto evolui e eu não tenho resultado da cultura, eu começo antibiótico. Mas se esse trabalho de parto não evolui e ela fica lá e eu chego com resultado negativo, eu não precisaria fazer, tá? Então, não tem evidência que justifique o uso de antibiótico no trabalho de parto com o objetivo de prolongar a gestação e aumentar a eficácia da autocólise, que a gente fazia antigamente. O mesmo só deve ser utilizado para profilaxia da sepse neonatal pelo estrepto do grupo G, em gestante em trabalho de parto ou com ruptura de membrana com menos de 37 semanas, com risco iminente e significativo de parto prematuro, que tenham cultura positiva. Elas não vão ter colhido no pré-natal, então elas podem colher na internação, mas vai levar alguns dias para chegar. Tá? Então, se ela pode se demorar nessa internação, ela pode ter uma cultura positiva, ou se a cultura não foi realizada. Em geral, a gente usa penicilina ou ampicilina, penicilina venosa, tá? Penicilina G,
ou ampicilina, e se a paciente for alérgica, a gente usa clindamicina. Então, como é que é o nosso fluxograma? Ameaça de parto pré-termo. Eu vou colher a cultura para GBS, tá? Se o trabalho de parto estiver evoluindo, não vai dar tempo de chegar a esse resultado, deu para entender isso? Porque o resultado leva dias, não é um laboratório simples, é uma cultura. Então, se o trabalho de parto evoluir, eu vou fazer a profilaxia até o nascimento. Se o trabalho de parto não evoluir, eu vou descontinuar a profilaxia e vou esperar esse resultado. Tá? Se o resultado for positivo, eu vou fazer profilaxia quando ela entrar em trabalho de parto. Se o resultado for negativo, eu não preciso fazer profilaxia. Tá? E vou repetir com 35 a 37 semanas. A gente considera que esse swab ele tem validade de 5 semanas, porque a nossa flora é dinâmica, ela muda. Então, a gente considera que se a gente tem uma cultura negativa, em 5 semanas ela pode ser positiva. Então, a gente repete. Tá? Então, se tiver positiva ou se eu não tiver o resultado dela, eu faço a profilaxia por GBS no início do trabalho de parto. Ou seja, eu só não faço se eu tiver uma cultura negativa. E a via de parto? Bom, minha tocólise não deu certo, ou deu certo por 48 horas, eu suspendi e o parto evoluiu, tá? Esse bebê vai nascer. Esse bebê super prematuro vai nascer. Então, se a tocólise falhar, o trabalho de parto não puder ser inibido, ele vai nascer por cima ou por baixo? Bom, antigamente a gente operava essas pacientes de cesariana, porque a gente achava que esse bebê prematuro, passando pelo canal do parto, tá, fazia mais risco de compressão cerebral ali, mais risco de paralisia cerebral, hemorragia intraventricular, convulsão. Hoje em dia a gente já sabe que não tem nenhum benefício para o recém-nascido prematuro do uso rotineiro, tanto da cesariana, que eu vou falar depois, quanto o uso rotineiro de forceps para episiotomia, que era uma coisa que a gente tentava, episiotomia para ampliar o canal de parto, forceps para reduzir o tempo dele no canal de parto. A gente não precisa mais fazer isso rotineiramente. Eu posso fazer um forceps se eu tiver uma indicação de forceps, tá? Período exclusivo prolongado, exaustão materna, mas não só por ser prematuro. E não tem evidência também que o uso rotineiro de cesariana possa melhorar o prognóstico de recém-nascido prematuro. Embora sua realização possa reduzir mortalidade neonatal em recém-nascido de extremo baixo peso, a morbidade neonatal pode ser extremamente alta, então não justifica o procedimento, tá? Então é só isso. Vou falar também uma aula correlata a essa, que não é o mesmo tema, mas que é um tema correlato, é a aula de rotura prematura de membranas ovulares. Ou seja, eu posso ter rotura prematura de membranas ovulares a termo ou pré-termo, tá? E a pré-termo, a rotura prematura de membranas ovulares de pré-termo vai levar à prematuridade. Então não são a mesma coisa, mas são temas que valem a pena ser estudados juntos.